Vamos ranquear o desempenho individual dos jogadores do Flamengo na vitória do Flamengo por 5-1 contra o Sport. Rossi. Bom, o Rossi precisou fazer muitas defesas no jogo. Sofreu um gol. Não teve culpa no gol sofrido. Para mim, ele tá numa atuação mediana. Para mim também o Rossi tá na atuação mediana. O Rossi tomou um gol, mas não teve muita culpa. Mas não teve muito o que fazer ao longo dos 90 minutos, não. Para mim, o Rossi também tá na atuação mediana. Emerson Royal. Bom, o Emerson Royal fez um jogo muito ruim defensivamente. Sofreu alguns dribles. Teve dificuldade na marcação. Ofensivamente também não fez um grande jogo. Jogo bem ruim do Emerson Royal. Tá, não foi mal. Para mim, o Emerson Royal foi o pior jogador da partida. O Emerson, impressionante como teve uma dificuldade incrível para poder defender, principalmente quando o jogador era o Léo Pereira. Tomou alguns dribles assim desconcertantes ofensivamente. Pouco conseguiu contribuir e errou muitos passes ao longo dos 90 minutos e tá na minha lista do foi mal. João Victor. Bom, João Victor teve dificuldade na marcação, ali na saída de bola até estava bem, mas aconteceu o lance do gol do Sport. Nesse gol do Sport, ele poderia ter chego na bola mais rapidamente, até para tentar dar o passe para o Emerson Royal. Ele teve que dividir a bola ali e aí acabou perdendo ali a dividida. A partir dali ele teve mais dificuldade na marcação, recebeu o cartão amarelo. Para mim, tá, não foi mal. Bom, João Victor, na minha opinião, claramente sentiu falta de ter experiência. Obviamente é um jovem jogador e ele ainda não tem experiência. Poucos jogos no time principal da equipe do Flamengo. Claramente em algumas divididas tirava o pé, foi mal no gol do Sport. Ele poderia ter dado um passe de primeira naquele lance e ele optou por não fazer. Tomou um cartão amarelo que também podemos considerar um cartão amarelo bobo. Então assim, foram apenas 45 minutos do João Victor, mais 45 minutos muito decepcionantes. E ele vai para a lista do foi mal. Do quinteto defensivo, na minha opinião, o Léo Pereira foi o melhor, fazendo boa saída de bola, bem na marcação. Achei que ele, no geral, fez uma partida ok, o Léo Pereira. Para mim foi ali o melhor defensor do Flamengo nessa partida, então para mim ele tá numa atuação mediana. Bom, para mim a atuação do Léo Pereira também vai para a lista de atuação mediana. Acho que o Léo Pereira poderia ter feito uma partida melhor do que ele fez, principalmente no momento em que o Flamengo estava com 11 jogadores em campo contra 11 jogadores da equipe do Sport. Acho que defensivamente o time do Flamengo não passou tanta confiança como a gente já viu ao longo da temporada, e eu também acho que isso também passa pelo Léo Pereira. Não achei uma atuação nada de especial do Léo Pereira, acho que ele fez uma atuação apenas ok. Então o Léo Pereira vai para a lista de atuação mediano. Ayrton Lucas. Bom, o Ayrton Lucas ofensivamente conseguiu fazer boas jogadas no ataque, conseguiu inclusive fazer um gol, mas em outros momentos ele também tentou algumas finalizações de fora da área que não deu muito certo, a bola ficou na marcação. Defensivamente, o gol do Sport se inicia após uma virada de bola para frente da área do Flamengo ali, para a entrada da área do Flamengo ali, num passe totalmente errado do Ayrton Lucas. Depois acaba acontecendo o gol do Sport. Para mim, ele está na atuação mediana. Bom, o Ayrton Lucas dá para dizer que ele teve bons e momentos ruins dentro da partida. O primeiro bom momento do Ayrton Lucas no jogo é quando ele consegue fazer aquele corte que seria quase um gol do time do Sport. Minutos depois, o Ayrton Lucas vira uma bola completamente desnecessária, principalmente para o lado direito, que era a estreia praticamente do jovem zagueiro João Victor, de titular da equipe do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ofensivamente, teve bons momentos, algumas finalizações, como por exemplo o gol que ele faz. Ele consegue fazer um gol, claro que o desvio faz total diferença para ele marcar o gol, mas também teve outras finalizações péssimas do Ayrton Lucas e tomadas de decisões que ele não deveria ter feito. Então eu concordo, para mim também o Ayrton Lucas vai para a atuação mediana. Se tivesse sido um pouco mais regular ofensivamente, provavelmente ele estaria na lista do foi bem. Eric Pulgar. Bom, o Eric Pulgar fez um primeiro tempo bem mediano para ruim. Eric Pulgar perdeu a posse da bola. Eric Pulgar teve dificuldade na marcação no primeiro tempo. Também errou alguns passes na primeira etapa. Melhorou sim no segundo tempo, mas eu não achei uma grande partida do Eric Pulgar, não. Para mim foi uma atuação ruim do Eric Pulgar. Então, para mim, ele não foi mal. Bom, para mim a atuação do Eric Pulgar, em especial no primeiro tempo, foi péssima. Para mim, ele foi um dos piores jogadores do Flamengo nos primeiros 45 minutos. Tomou um cartão amarelo bobo. Tava errando alguns passes, tomadas de decisões. Não foi bem, por exemplo, no lance do gol do time do Sport. Eu acho que ele poderia, junto com seus outros companheiros, Léo Pereira, Saul, fazer algo melhor do que fizeram.
No segundo tempo, com o Sport, obviamente, totalmente defensivo, a bola passou mais pelo pé do Eric Pulgar e ele também não teve tantas dificuldades assim, já que a linha do Sport estava muito mais atrás. Para mim, o Eric Pulgar vai para a lista do foi mal. Eu realmente não gostei da atuação do Eric Pulgar. Saúl. Bom, o Saúl no primeiro tempo não fez um grande primeiro tempo. Teve dificuldade na marcação. Foi uma atuação bem mediana mesmo do Saúl. Então, para mim, ele tá no atuação mediana. Bom, para mim a atuação do Saúl no primeiro tempo foi ruim, assim como do Eric Pulgar, apesar do Eric Pulgar para mim ter sido pior. Acho que o Saúl era um jogador importante no primeiro tempo para o Flamengo e ele não conseguiu ser esse jogador, porque no primeiro tempo, quando o Flamengo tinha 11 contra 11 jogadores contra a equipe do Sport, era o momento em que você precisava de Eric Pulgar, Saúl, fazendo uma boa saída de bola, acionando seus jogadores ofensivos em situações melhores. E eu não achei que nem Eric Pulgar nem o Saúl conseguiram fazer isso no segundo tempo. De novo, a mesma história do Eric Pulgar. No segundo tempo, quando o Sport recua totalmente, obviamente sobra espaço, e aí o Saúl consegue trocar, participar muito mais do jogo, mas eu acho que foi uma atuação decepcionante do Saúl, assim como foi da do Eric Pulgar. E ele vai para minha lista também de atuação mediana. Samuelino. Bom, o Samuelino tentou algumas jogadas individuais, seja para levar a bola ali para o lado esquerdo, que é mais para a linha de fundo, ou para o meio. Mas eu achei que ele teve dificuldade de passar da marcação do time do Sport. Não foi uma grande partida do Samuelino, então para mim está na atuação mediana. O Samuel ele começa bem o jogo. Ele começa, menos na minha opinião, ele começa bem o jogo. E depois ele, até junto com o time do Flamengo, vai piorando drasticamente ao longo dos minutos seguintes, depois dos primeiros 10 minutos. E aí ele tem bastante dificuldade de ultrapassar o marcador dele. É verdade que, por exemplo, ele sendo ponta esquerda, ele jogava do lado do lateral que foi expulso, mas ele não foi necessariamente participou diretamente da expulsão. O jogador que estava na jogada era o Ayrton Lucas. E aí, mas mesmo assim, o Samuelino não conseguiu sobressair como eu esperava que ele pudesse fazer. No segundo tempo, me pareceu um pouco mais cansado, e aí o Sport mais fechado, ele conseguiu menos coisas ainda do que em relação ao primeiro tempo. Na minha opinião, o Samuelino está ou na lista do foi mal, ou na lista de atuação mediana, mas eu vou com a Maiara em atuação mediana. Bruno Henrique. Bom, para mim o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo. Naqueles primeiros minutos de partida, o Bruno Henrique conseguiu algumas boas jogadas, conseguiu alguns bons passes. Eu achei um início de jogo muito bom do Bruno Henrique. Parecia também ser um bom início de jogo do Flamengo. Com o passar do tempo, o Flamengo foi criando menos e o Bruno Henrique foi participando menos do jogo. No segundo tempo, eu achei ele participativo. Ele conseguiu fazer um belo gol. Já é o terceiro jogo, acho que seguido, do Bruno Henrique marcando o gol. Para mim, tá, não foi bem. Bom, eu achei que o início do Bruno Henrique foi bem interessante. O Bruno Henrique era o jogador que mais participava do time do Flamengo ofensivamente nos primeiros minutos de jogo, mas assim como aconteceu com o Samuelino, depois o Flamengo foi decaindo e aí o Bruno Henrique já não conseguia encontrar os espaços que ele estava encontrando no início da partida. O Flamengo também não criou grandes oportunidades para ele no primeiro tempo. Ele também não conseguiu, por exemplo, ser um segundo atacante ou até mesmo um camisa 10, porque não é a função dele. Compreendo do segundo tempo, no momento em que o Flamengo tem 2 jogadores a mais e aí o Sport fica totalmente defensivo. O Bruno Henrique é um jogador importante dentro da área, um jogador que incomoda, que conseguiu, por exemplo, fazer um dos gols da equipe do Flamengo, inclusive um belíssimo gol, é bom citar. Dá pra dizer, é o melhor momento do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. E, bom, ainda bem que o Bruno Henrique vive uma boa fase, até porque o Flamengo realmente precisava de um atacante que estivesse fazendo gol. Felizmente, o Bruno Henrique está conseguindo isso e ele vai para a minha lista do foi bem. Luiz Araújo. Bom, o Luiz Araújo fez um belo gol no primeiro tempo, dá para dizer até que foi um golaço. Mas tirando o gol, eu achei que o Luiz Araújo errou muito passe. Segundo tempo, tentou alguns cruzamentos, mas cruzamentos esses que a defesa do Sport conseguiu tirar a bola de dentro da pequena área, em alguns momentos até mesmo dentro da área. Achei que no segundo tempo ele continuou tentando algumas jogadas pelo lado direito, mas seguiu para mim errando passes. Eu não achei um grande jogo do Luiz Araújo, não. Embora ele tenha feito um gol muito importante no primeiro tempo, que foi o gol do empate, para mim está na atuação mediana. Bom, se eu não estou errada, o Luiz Araújo marcou um gol e deu uma assistência. Eu acho que ele é o que dá o passe para o gol do Bruno Henrique. Para mim, o Luiz Araújo, no geral, nem achei que ele fez uma grande partida, não. O primeiro tempo dele foi bem fraquinho mesmo. Faz um belíssimo gol, com certeza faz um belíssimo gol, mas o primeiro tempo do Luiz Araújo é bem fraco.
No segundo tempo, assim como todo o time do Flamengo, obviamente o Luiz Araújo melhorou. O Luiz Araújo, na minha opinião, assim, ele foi importante no resultado final, mas o desempenho dele eu nem achei que foi esse futebol todo, como, por exemplo, os números mostram que o Luiz Araújo, por exemplo, marcou um gol e provavelmente deu uma assistência. Acho que os números são melhores do que, ao menos na minha opinião, que foi a atuação do Luiz Araújo contra a equipe do Sport. Ele vai para atuação mediana também, para mim. O Wallace. Assim como o Bruno Henrique, na minha opinião, o Wallace começou bem o jogo, porém, com o passar do tempo, o Flamengo teve dificuldade de criar chances. No segundo tempo, o time do Flamengo a bola na área, fazia um monte de cruzamentos e isso não favorecia o jogo do Wallace, até porque ele não é um jogador tão alto assim. Para mim, ele está na atuação mediana. Para mim, o Wallace não fez um bom jogo. Ok, o Flamengo não tinha meias para criar oportunidades, posso compreender isso, mas eu não gostei da partida do Wallace. Eu acho que dos jogadores ofensivos do Flamengo, para mim, foi o mais apagado, principalmente do primeiro tempo. No segundo tempo, no momento em que o Flamengo, obviamente, consegue ter mais a posse da bola, o Wallace, até por estar jogando de centroavante, ele fica rodeado por vários jogadores do Sport dentro da área, e ele não é um jogador que tem a altura para poder fazer um gol de cabeça, como outros jogadores desse elenco do Flamengo têm. Então, assim, eu não gostei da atuação do Wallace. Acho que a atuação dele foi decepcionante. E, pra mim, ele vai pra lista do foi mal. Michel. Bom, Michel acho que entrou no intervalo. Então, jogou o segundo tempo inteiro. Michel tentou algumas jogadas individuais, tentou alguns cruzamentos. Mas eu achei muito pouco. Achei que o Michel não entrou bem no jogo. Pra mim, foi mal. Não conseguia passar da marcação. Tinha dificuldades em alguns momentos de ganhar duelos do adversário. Não gostei muito da atuação do Michel, não. Acho que o Michel, para mim, foi mal. Bom, eu discordo de você. Não acho que o Michel entrou mal. Acho que o Michel, em alguns momentos, tomava decisões realmente ruins. Mas eu não acho que a atuação do Michel foi ruim. Eu acho que ele melhora o mínimo que é o lado direito, que para mim foi o lado que foi muito mal do time do Flamengo no jogo contra o Sport. Eu acho que ele consegue incomodar mais. Não estou dizendo que ele conseguiu fazer gol ou deu assistência, não é isso. Mas eu acho que o Michel conseguiu dar alguma vida para aquele lado direito. Então, na minha opinião, o Michel vai para a lista de atuação mediana. Vou botar ele aqui na atuação do foi mal, de acordo com a Maiara. O meu vai para atuação mediana. Juninho. Bom, o Juninho entrou e marcou gol, né? Centroavante, bem posicionado na área. Ali foi o segundo gol do Flamengo, um gol importante. Então, para mim, ele não foi bem. Para mim também, o Juninho tá na lista do foi bem. Acho que a entrada do Juninho era essencial para o time do Flamengo, uma vez que o Flamengo ficava fazendo cruzamentos toda hora para dentro da área. Não foi num cruzamento, mas foi num tipo lance de centroavante, que o jogador acompanha, a bola do Everton Cebolinha acaba acertando a trave e o Juninho vai de encontro à bola e consegue fazer o gol. Acho que é mérito do jogador. E o Felipe Luiz, enfim, deu uma oportunidade real para o Juninho, algo que ele já não tinha bastante tempo. Ele teve, dá para dizer que ele teve mais ou menos mais de 30 minutos de futebol, e acho que o Juninho foi bem, e eu acho que isso é a prova de que o Felipe Luiz deveria dar um pouco mais de oportunidade ao Juninho, principalmente quando o Flamengo não tem o Pedro à disposição. Everton Cebolinha. Everton Cebolinha entrou muito bem no jogo, ele faz a jogada que sai o segundo gol do Flamengo, ele tenta a jogada individual, chuta pro gol, a bola pega na trave e volta pro meio da área e o Juninho faz o gol. O quinto gol do Flamengo, o Everton Cebolinha consegue uma grande jogada individual, passa por 2 marcadores. O Everton Cebolinha faz o cruzamento na medida para o Douglas Telles marcar o quinto gol do Flamengo na partida. Acho que ele entrou muito bem no jogo e foi fundamental para 2 gols do Flamengo na partida. Então, para mim, o Everton Cebolinha é o craque do jogo. Apesar do Everton Cebolinha ter participado de 2 dos 5 gols do Flamengo, eu acho que a atuação do Everton Cebolinha nem passa por aí. Porque aí a gente poderia falar de números e tal, e ele participa. Mas eu acho que a entrada do Everton Cebolinha melhorou demais o lado esquerdo do time do Flamengo. O Samuel Lino não estava conseguindo se encontrar na partida e o Everton Cebolinha entrou muito bem, deu uma vida daquele lado. Foi um jogador que criou algumas boas oportunidades, foi um jogador que finalizou, um jogador que deu passe, inclusive para gol. Acho que o Everton Cebolinha ganhou alguns pontos com o Felipe Luiz com essa boa entrada contra a equipe do Sport. O Everton Cebolinha, na nossa opinião, vai para o craque do jogo. Douglas Telles e Everton Araújo não serão avaliados uma vez que eles entraram nos minutos finais da partida do Flamengo contra a equipe do Sport. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.